Quantos estão felizes com Jesus aí? Dá um glória aí. Aleluia. Então, hoje eu trouxe uma palavra para vocês, já que eu falei com o pastor Fabrício e ele me falou que vocês vão entrar em uma semana de consagração. E é importante que se saiba o que é uma consagração e a que ponto isso nos aproxima de Deus. E quando se fala de consagração, o primeiro nome bíblico que nos vem é de Daniel. Porque Daniel foi um sujeito que, embora sido levado de escravo para a Babilônia, embora tivesse deixado tudo para trás, né, as suas posses, a sua classe social, porque ele foi tirado do meio do seu povo para viver como escravo na Babilônia. E mesmo vivendo como escravo na Babilônia, ele não deixou de reconhecer o que era certo e o que era errado. Ele não deixou de reconhecer os seus direitos e os seus deveres. Não adianta buscarmos apenas os nossos direitos se não cumprirmos com os nossos deveres, porque senão qualquer jejum, qualquer consagração, qualquer oração, ela vai bater no teto e vai voltar, ela não vai cumprir um fim proveitoso. E quando se diz, estamos aqui num culto de louvor e adoração, é justamente isso, porque só louva e só adora quem rasga o coração, só louva e só adora quem é fiel às coisas que Deus colocou e instituiu como autoridade sobre a nossa vida. Então, para que a gente possa ser alcançado por Deus nas nossas orações, eu preciso estar diante e no centro da vontade de Deus. Porque não basta eu simplesmente professar a fé cristã, não basta simplesmente conhecer a Bíblia, não basta simplesmente ser um pregador. Eu preciso ter uma entrega total do meu corpo, da minha alma e do meu espírito. Assim como foi Daniel. Daniel se entregou a Deus. Daniel não deixou de adorar a Deus 3 vezes por dia. Daniel não deixou de respeitar as autoridades, mesmo sendo debaixo de uma escravidão. Porque eu quero que você compreenda, a escravidão não é somente quando nos colocam as correntes, ou nos colocam em uma prisão, ou nos obrigam a fazer serviço. Escravidão já é vivermos debaixo do jugo do mundo. Somos escravos do mundo, vivemos a escravidão do mundo. Pode não ser a escravidão que você imagina, mas o mundo é uma escravidão. Mas assim como Daniel, nós podemos honrar o nome de Deus todo momento, todos os dias, 3 vezes por dia, e nada pode nos impedir de priorizar a lei do reino sobre as nossas vidas. Mesmo assim, ele era obediente ao seu rei, mesmo sendo da Babilônia. Era obediente aos seus afazeres, porque logo, pela sua competência, pela sua conduta e pela sua integridade, ele foi responsável por 120 pessoas para administrar o império do rei Dario. Veja, um escravo que de repente estava lá no primeiro escalão de governo. Sabe por quê? Porque ele não misturava as coisas. Ele sabia que a autoridade maior sobre a vida dele era Deus, mas que ele devia estar debaixo das autoridades constituídas por Deus, porque toda autoridade é constituída por Deus. Mas eu sou escravo, eu vou me rebelar. Não, todos que se rebelaram se deram mal. Porém, aqueles que priorizaram a obra de Deus e priorizaram a obediência das suas autoridades, foram lançados, como ele, na cova dos leões, e o leão não enxergou Daniel. Foram lançados na fornalha ardente, Sadraque, Mesaque e Abednego, e o próprio Jesus foi lá e tirou a temperatura do fogo para que não fossem consumidos. Tiveram que fugir da escravidão do Egito, o Senhor foi lá e abriu o Mar Vermelho. Passaram frio ou calor, o Senhor Deus estava ali protegendo com uma coluna. Então veja que a história com Deus depende da minha história com o próximo. Eu preciso estar em dia com aquele maior mandamento: ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo.
Esse é o maior mandamento de todos. Se isso não estiver acontecendo na minha vida, qualquer tipo de consagração não vai resolver nada além de fazer você passar fome. São essas questões que eu preciso ter muito clara na minha vida, e estas questões me aproximam de Jesus. E se me aproxima de Jesus, eu me torno uma pessoa mais amável e mais corajosa. Eu me torno uma pessoa mais consciente e mais determinada. Eu me torno uma pessoa que vai atingir o alvo e está pronto para ser salvo. Eu preciso de Jesus, eu preciso de Deus, eu preciso dessa intimidade, e essa intimidade eu só vou ter diante da obediência. Então veja, o profeta Daniel foi um jovem judeu que foi levado para a Babilônia, onde se destacou por sua sabedoria e integridade. A vida dele, Daniel era um membro da nobreza judaica, foi capturado e levado para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor, serviu na corte do rei, aprendeu a língua e a cultura dos babilônios, manteve sua fé em Deus, seguiu as leis de sua religião. Foi escolhido para interpretar os sonhos do rei Nabucodonosor, foi nomeado supervisor de 120 pessoas responsáveis por administrar o império do rei Dário. Então veja, se Daniel fosse um cara revoltado e só quisesse as coisas do reino, ele não teria prazer em aprender um novo idioma, ele não teria ânimo para ir até lá e ainda interpretar um sonho do rei que o capturou. Ele não teria competência para estar administrando um governo. Mas ele não se rebelou, ele se sujeitou, ele foi movido pelo amor, porque o que nos move em amor é a nossa obediência a Deus. Ele orava 3 vezes por dia, e ele nunca negou essas orações ao Senhor, ele nunca perdeu o contato com o Senhor, ele nunca parou de falar com seu amigo, ele nunca parou de se comunicar, ele nunca parou de pedir ou de agradecer. E esta comunicação fez dele um grande exemplo e um grande profeta, que pode ser você, eu, ou qualquer um que comece a conhecer a palavra de Deus. A comunhão com Jesus, ela é fundamental. Então, o ato da consagração, ele só tem validade quando realmente eu me aproximo de Jesus. Como está a sua proximidade com Jesus? Não é o que você acha, é o que você sente. Ele fala com você, ele esclarece as suas dúvidas, ele te tira do mau caminho, do erro, ele está conseguindo te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Você está deixando o Espírito Santo mudar a fase da sua vida? Eu não sei o que você mais ama, o que você mais preza, mas se não for Jesus, você está deixando o Espírito Santo substituir esse amor, essa paixão? Porque senão vai ser algo tão distante, senão você vai continuar sentindo você aqui e Deus lá em cima. Agora, quando a gente reflete nisso e prioriza Jesus na nossa vida, eu não tenho mais essa distância, pelo contrário, eu sinto Ele dentro de mim, eu sinto Ele falando comigo todo momento, eu sinto Ele sendo o leme da minha vida, sendo a bússola das minhas decisões. Agora, quando isso não acontece, é porque eu sou um religioso, eu estou batendo cartão ponto na igreja, eu estou lendo a Bíblia por obrigação, eu estou ouvindo louvor porque é simplesmente um gosto, porque eu sou eclético. Não, eu tenho que vir para a igreja porque eu amo a igreja, eu tenho que abrir a Bíblia porque ela é uma fonte de alimento, eu tenho que escutar louvor porque ele engrandece o nome do Senhor, e eu me engrandeço junto com os louvores do Senhor. Então veja a diferença, se não houver esta combinação, de nada vale. É como você casar com alguém e não ter a química do amor, a paixão, a sensação, o prazer, a vontade de estar junto. Imagina você casando com alguém que você não tem a mínima afinidade. É o fato do religioso. O religioso casa com alguém que não tem afinidade nenhuma.
Daí vira aquele crente que só questiona, só aponta. Mas quando ele tem afinidade com o Criador, ele para de observar os defeitos e ele começa a crer na santidade. Ele começa a crer na transformação, ele começa a crer que Deus vai resolver, ele começa a orar pelas pessoas, e o amor dele aumenta. Quanto mais pecado ele enxerga, mais amor ele tem. Quanto mais pecado ele enxerga, mais compaixão ele tem. Quanto mais pecado ele enxerga, mais vontade de servir a Deus ele tem. O contrário disso é falta de Jesus. E veja o que diz em Daniel 9, do 17 ao 19, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, o seu aplicativo, ficasse de pé em reverência à palavra de Deus. Daniel 9, 17 ao 19. Diz assim: agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Feche teus olhos. Senhor Deus e Pai, que essa pregação, Senhor, que essa consagração nessa igreja, Senhor, que esses ouvintes, teus filhos que estão aqui, possam, Senhor, receber essa palavra e serem edificados, possam, Senhor Deus, estarem prontos para receber o teu Espírito Santo e serem convencidos do pecado, de tudo aquilo que precisam mudar, para que as suas orações possam ser ouvidas, Senhor. Abre o céu sobre este lugar, Senhor. Dai-nos intimidade contigo, e que possamos, através desse exemplo de Daniel, sermos, a partir de hoje, pessoas melhores, pessoas mais crentes, pessoas mais seguras, mais esperançosas, e que creem no milagre, porque Tu és Deus, em nome de Jesus, amém. Você pode sentar. Então veja que em Daniel 9, do 17 ao 19, Daniel pede a Deus: ouça, perdoe, escute, ajuda e não demore. Ele não exige de Deus, faça isso, mas apela à sua reputação de responder orações. Ele engrandece o Deus vivo, ele reconhece o seu poder, ele consegue saber que ele é pecador, ele consegue ver a murmuração do seu povo. Portanto ele diz: ei Senhor, não por merecimento eu te peço isso, mas por misericórdia. Eu não te peço porque somos um povo bom, mas te pedimos porque Tu és bom. Eu não te peço porque há uma necessidade, eu te peço por amor ao Teu nome, porque essa cidade se chama Teu nome, e por amor a Você mesmo eu te peço, apressa-te. Então veja o amor de Daniel, veja o cuidado dele em honrar o nome do Senhor, o cuidado dele com as palavras, o reconhecimento dele diante do seu povo. Ele não fez vista grossa, ele não passou pano, ele não defendeu, ele apenas falou: ei, há um povo aqui sofrendo, há uma cidade toda sofrendo, há uma cidade em pecado, mas eu estou na brecha dessa cidade, e por amor ao Teu nome, por saber quem Tu és, e por saber de onde eu vim, para onde eu vou, apressa-te em nos ajudar. É como orar pela igreja. Senhor, não é por essa placa de igreja, não é só pelos membros da igreja,
mas é porque essa igreja é chamada pelo teu nome, e é por isso que eu quero ver essa igreja cheia, é por isso que eu quero ver essa igreja fazendo milagres, é por isso que eu quero ver essa igreja sendo arrebatada para os céus, porque é pelo amor ao teu nome, e é dessa forma que nós devemos levar a nossa consagração. Não é por um pedido egoísta, não é por um pedido ocasional, não, é por um pedido divino, perpétuo, para sempre, e orando a palavra. E mais, Daniel confessa que o povo de Israel se revoltou contra Deus e não obedeceu às suas leis. Daniel pede a Deus que ouça, perdoe, escute, haja e não demore. Daniel apela à misericórdia do Deus vivo e eterno. Daniel confessa os seus pecados pelo perdão. Daniel reconhece que Deus é grande, temível, justo, mas também misericordioso e fiel. Daniel lembra que Deus cumpre a sua aliança e promessa. Daniel lembra que Deus perdoará se confessarmos. Daniel lembra que a misericórdia de Deus, ela é eterna. Porque mesmo não sendo merecedores, Ele nos abençoa. Mas eu preciso me comunicar. E a comunicação, ela só tem efeito quando ela é uma comunicação bem feita. Quantas pessoas não conseguem se comunicar bem? Você diz A e o outro entende B. Sabe por quê? Porque Deus não está no negócio. Agora, quando Deus está no negócio, a gente ora bem, porque é o Espírito Santo que nos ensina a orar. Quando Deus está no negócio, a gente se comunica bem, as pessoas entendem o que a gente quer falar. E se a pessoa não entende, e você está em Deus, ore pela pessoa. Eu não aceito, Senhor Deus, descauteriza essa mente em nome de Jesus, para que entenda o que eu estou falando. Veja que tudo é comunicação. Como está a nossa comunicação com Deus? Veja, o jejum de Daniel e seus amigos foi de 21 dias. Por que 21 dias? Porque 3 vezes 7, não, 3 vezes 7 é 21, não. Ou porque 2 mais 1 é 3, deve ser o número de alguma coisa na Cabala. Não. Não existe misticismo nisso. O que existe aqui é fé. Senhor, eu estarei 3 semanas jejuando. Ele sentiu isso porque ele foi levado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos conduz, que determina e que coloca os limites. Então, ele e os seus amigos jejuaram 21 dias. E não adianta você copiar os 21 dias. Você tem que seguir uma determinação que Deus está trazendo para essa igreja. Porque muita cópia não dá certo, gente. Mas tem que fluir de dentro para fora. Tem que fluir da comunidade. Tem que sentir a determinação. Tem que ter a testificação. Não faça por fazer. Mas há pessoas, e eu conheço muitas, que já fizeram o jejum de Daniel por 21 dias e receberam. Mas foi testificado por Deus para que isso acontecesse. Comeram apenas legumes, águas, verduras, frutas e grãos. Já Jesus não comeu nada. Mas Daniel fez isso. E alcançou o propósito. Abriram mão da carne e dos alimentos que lhes eram saborosos. Também do açúcar, dos doces. Por que isso? Porque eles precisavam sentir, como nós precisamos sentir, o que é uma consagração. Porque senão vira uma banalização. E a consagração, ela precisa ser sentida no meu corpo, na minha mente e no meu espírito. No meu corpo, porque esse alimento pode fazer falta. Na minha mente, porque é o órgão dos sentidos. Eu vou ver o meu cérebro pedindo e eu vou dizer não.
e no meu espírito, porque ele vai estar se fortalecendo, e eu vou estar cada vez mais próximo de Deus, e eu vou estar vendo o mundo espiritual, como Daniel viu. Tinha um pedido do Senhor, ele pediu: Senhor, faça isso, faça aquilo, mas de tanto se consagrar, ele olhou para o céu, e ele viu um anjo, ele viu Satanás segurando a bênção. E aí, por que que ele viu? Porque ele estava consagrado, ele estava ligado ao Senhor, o céu se abriu, ele teve a visão espiritual, e a oração foi mais contundente ainda, e ele venceu Satanás, porque Deus permitiu, porque eles estavam em consagração. E quando nós estamos em consagração, prepare-se, não negligencie, ore ao Senhor. Se Ele mostrou, venha, fale com o pastor. Se a consagração é em comunidade, ore em comunidade, com relação ao objetivo, e vocês vão ver o Senhor Deus fazendo milagres. Não usaram nem loção, até que as 3 semanas fossem completas. Ou seja, ficaram sem fazer nada de vaidade, simplesmente esperando pelo Senhor. O que isso quer dizer? O jejum vai além da simples abstenção física, envolvendo uma renúncia voluntária, desapego das necessidades do corpo, busca de um alimento espiritual mais profundo. E o alimento espiritual mais profundo é saber que eu tenho que passar por essas 2 barreiras. Eu tenho que passar pela barreira da carne e pela barreira da mente. E quando eu passo pela barreira física, eu começo a ter uma única ligação com Deus. Eu não tenho mais a preocupação maior: eu tenho que tomar um café, eu tenho que almoçar, eu tenho que jantar, eu tenho que isso e aquilo. Eu não tenho mais essa obrigação. Eu também não tenho mais a obrigação de ficar: não, eu tenho que olhar meu Instagram, eu tenho que ver o YouTube, eu tenho que ver meu WhatsApp, eu tenho que trabalhar, eu tenho que administrar isso. Não, por esses dias de consagração, você só tem que ficar ligado em Deus. Isto fará uma grande diferença. Deve ser feito voluntariamente, sob orientação de Deus. Só tem efeito se unido à oração, ao arrependimento e a uma autorreflexão. É fundamental ter um bom motivo para jejuar, para haver resultado na vida espiritual. Não se faz jejum para barganhar com Deus, nem para impressionar os irmãos. O jejum deve ser apenas um propósito entre você ou a comunidade e Deus. E ninguém mais deve tomar conhecimento disso, como está em Mateus 6:18. Eu estou com uma dor de cabeça. Por quê, irmão? Porque eu estou fazendo jejum. Olha que comida deliciosa. Não, mas eu não posso comer. Por quê, irmão? Porque eu estou em jejum. Sabe? A pessoa faz questão de dizer que está fazendo jejum. E aí, se você fizer isso, você quebra o jejum. Porque isso é a alma. É a alma gritando para mostrar para os outros que está mal, que está doente, que está com fome, que está fazendo para Deus. Isso é a alma. Você não desligou a alma e nem o corpo. Então, se você fizer a consagração, desliga a alma e o corpo. Ninguém tem que saber de nada. Só Deus tem que saber de tudo. Pontos importantes do jejum. Tem que haver arrependimento e plena comunhão com Deus, ou o jejum será ineficiente. Jejuar implica buscar a Deus. Precisa haver períodos de oração, adoração e leitura da palavra. Após iniciar o jejum, cumpra com tudo o que se propôs, pois só assim ele será validado. Ao encerrá-lo, faça uma oração de agradecimento a Deus. Pela fé, creia que Deus respondeu às suas orações e os seus pedidos serão atendidos no devido tempo, assim como aconteceu com Daniel. Vai acontecer com você. Porque Daniel é um exemplo para nós, Jesus é um exemplo para nós, os profetas são exemplos para nós, são bons exemplos para serem seguidos. Então que você tenha isso em mente e que essa determinação te leve a aumentar a sua fé e te aproximar de Deus. Esse profeta recebeu uma linda resposta divina
após buscar ao Senhor em jejum e oração, suplicando-lhe por uma revelação. Daniel travou uma tremenda batalha espiritual durante 21 dias, como está em Daniel 9, do 20 ao 21. Porque Satanás se impôs no caminho do anjo para impedir a resposta de Deus a Daniel. Mas o Senhor agiu poderosamente, dissipando a força do mal e abençoando seu servo. Se você tem atravessado momentos de lutas e dificuldades em sua vida e ainda não recebeu a resposta de Deus, lembre-se desse episódio narrado em Daniel 9. Faça um jejum e ore um pouco mais até o Senhor lhe responder. Saiba que a nossa intimidade com Deus nos torna mais parecido com Deus. E se a nossa intimidade com Deus nos torna mais parecido com Deus, eu vou ter um pouco mais do poder de Deus sobre a minha vida. Eu vou ter sensibilidade em conversar com as pessoas. Eu vou ter um amor maior mesmo por aqueles que até então eu odiava. Eu posso até enxergar o mundo espiritual e eu vou ter que ter fé para vencê-lo. Eu vou ver o céu se abrir e ver a minha bênção chegando. E ver, assim como Daniel, se tem alguém segurando. Mas eu vou ter o contato com o Senhor. E vou dizer para ele: Senhor, tem alguém segurando minha bênção, por isso que está atrasado. É como você pegar o rastreador de uma encomenda. Você está vendo, ó, chegou em tal lugar, agora chegou em tal lugar, e parou em tal lugar, por quê? Liga para lá, desobstrui, volta, e vai indo, chegou. É assim. Só que o nosso rastreador não tem número, o nosso rastreador é por fé. E é essa fé que nos garante que a vitória vai chegar. É essa fé que nos garante que o que eu pedir vai ser ouvido. É essa fé que me garante que a partir deste momento eu não vou querer só um jejum de 21 dias, eu vou querer jejuar de tempo em tempo, porque eu não vou querer perder essa intimidade com o Senhor. Eu não vou querer perder essa intimidade e eu vou ter coragem de enxergar o mundo espiritual. Porque só enxerga o mundo espiritual quem tem a força do Senhor na sua vida. Porque se todos enxergassem aqui neste lugar e não tivesse preparado, você sairia correndo. Então se prepare para viver momentos de grande desfrute com Jesus. Amém? Você crê nisso? Então fique de pé em reverência à palavra de Deus, em reverência à pregação, em reverência ao que o Espírito Santo começou a fazer na sua vida. Se você crê em tudo isso, eu quero que você compreenda que Daniel só foi levado lá para a caverna dos leões porque ele não se rendeu a um decreto do rei, porque ele não negociou o seu governo maior. Embora ele se submetesse ao governo da terra, ele tinha como certo que o governo divino era maior na sua vida. E por não negociar a sua fé, por não negociar a sua convicção de que aquela oração que ele fazia 3 vezes por dia, não podia ser 2 vezes, não podia ser uma vez, não podia ser a cada dia sim, dia não, não podia ser interrompida, porque ali estava a sua força para vencer a escravidão, ali estava a sua força de superação, ali estava a sua força de um homem de Deus. E se ele negociasse isso, a sua vida teria sido devorada não pelos leões, mas pelo homem. Ele preferiu ser devorado pelos leões do que ser devorado pelos homens. Ele não se prostrou à estátua do rei. Ele não se prostrou à situação armada por aqueles que tinham ciúme dele. Ele permaneceu. O próprio rei não pôde mexer no que ele assinou. E eu creio que o rei se arrependeu. Eu creio que Daniel, mesmo na cova dos leões, Deus levantou um intercessor para Daniel.
Sabe quem foi o intercessor de Daniel? O próprio rei. O próprio rei estava do lado de fora, dizendo: Senhor de Daniel, se tu existe, muda essa situação. E ele não ouvia nada. Ei, Daniel, se está vivo, responde. Como é que alguém vai gritar para um morto? Entrou numa cova com um leão faminto, não tem gritar para o morto. Ei, Daniel, se está vivo, responde: estou aqui, meu rei. Continuou sendo submisso ao que podia ser submisso, e foi retirado, e o leão virou um gatinho, e Daniel virou um leão. Você pode aplaudir ao nome do Senhor Jesus. É dessa forma que a nossa vida com Deus deve acontecer. Eu não sei o que essa ministração está acontecendo no seu coração, como ela está sendo absorvida, porque a ministração é um poder. Alguma explosão divina está acontecendo no seu coração neste momento. Alguma chave está sendo virada. Você está fazendo uma analogia da sua vida com relação a Daniel, tenho certeza disso. E eu tenho certeza que a sua fé vai aumentar mais ainda. Eu tenho certeza que a sua convicção de Deus vai ser maior ainda. Eu tenho certeza que se você era um religioso, a partir de hoje você deixa de ser um religioso para ser parecido com o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo. Foi para isso que Ele nos chamou. Eu não vou orar por você, mas eu vou pedir que todos venham aqui na frente, como se você estivesse dirigindo a cova dos leões. Venha para frente, como se você estivesse vindo numa linha tênue entre a vida e a morte. Venha com essa compreensão. A linha tênue são os seus problemas com relação a Deus. Feche seus olhos e deixa o Espírito Santo te mostrar o que você está encontrando nesta cova dos leões. Deixa o Senhor te mostrar. Deixa o Senhor te mostrar algo que o mundo acha que te assusta. Ele está dizendo: isto não te assusta, isto não tem poder para te tirar a vida, isto não tem poder para te tirar a fé. Você está na cova dos leões, mas aí com você tem alguém que o rei não enxergou. Aí com você tem alguém que só o leão enxergou. Aí com você tem Jesus. Tem Jesus. É aquele tempo que Daniel ficou na cova dos leões, pode ter certeza, ele bateu um papo com Jesus. Ele falou com Jesus. Ele agradeceu a Jesus. Ele foi superado por Jesus. Até então ele orava 3 vezes ao dia sem ver Jesus, mas foi preciso ser colocado numa cova com os leões para enxergar Jesus. Agradeça, agradeça, agradeça ao Senhor por isso. Ele te abraça, Ele diz: meu filho, eu te amo, meu filho, eu estou contigo, meu filho, eu viro a página da tua vida, porque ninguém terá poder sobre a tua vida, só eu te dei a vida e eu tiro, mas é no meu tempo, não no tempo da terra, não no tempo do homem, não porque o homem quer, não pela acusação, não pelos rótulos que colocaram sobre você, mas pela minha marca que foi deixada no teu coração. Ei, deixa Deus te usar.
Comece a falar em línguas, comece a orar, comece a glorificar. Seja ministrado por Deus durante esse louvor. Aleluia. Glória a Deus. Neste momento, você que está em casal, abrace a pessoa que está com você e diga: eu enxergo Jesus na sua vida, e eu quero ser Jesus na sua vida. E você que está sozinho, se abrace e diga: eu te abraço, Jesus, na minha vida, e eu quero ser como tu na vida dos outros. Aleluia. Oh Deus, essa palavra, Senhor, estraçalhou o inferno, Senhor. Essa palavra, Senhor, restaurou as nossas vidas, ó Pai. Essa palavra, Senhor, fez com que o reino fosse estabelecido neste lugar. Essa palavra, Senhor, tenho certeza, ela não voltou vazia, mas ela cumpriu um grande propósito nesta igreja, para esta igreja, em teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor, nós te aplaudimos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.